Queridos, hoje, dia 11 de março de 2020, vamos colocar mais um vídeo aqui no canal Comunicador Integral, mais uma meditação preciosa, e o título desse vídeo vai ser o senhorio de Deus, o reino de Deus, o domínio de Deus, né? O senhorio, o foco é o senhorio de Deus, o Pai de Jesus e o nosso Pai, o eterno Criador. Queridos, como sempre a gente pede, se for possível, se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe com as pessoas que você acha que o Espírito Santo, né, te conduzir a compartilhar. Eu vou começar lendo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, que diz assim, Paulo falando a Timóteo: guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até o dia da sua vinda, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Queridos, Paulo aqui, ele está falando para Timóteo de Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus. E está chamando ele de o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E ele fala outra coisa interessante no 16, que ele habita em luz inacessível, impossível do homem acessar, e vai falar também que ninguém nunca viu nem pode ver. E nós vamos ver isso no livro de Êxodo, né? Êxodo nós vamos ver a Escritura nos mostrando que ninguém nunca viu Deus nem pode ver, e depois nós vamos ver, né, em Êxodo também, né, Moisés falando face a face com Deus. Quem é a face de Deus? A face de Deus é Jesus Cristo, né? Hebreus 1:3, Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses capítulo 1, né? Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, quem vinha no tabernáculo, quem vinha, né, na tenda falar com Moisés, que estava ali naquela coluna de nuvem, coluna de fogo, né, sobre o tabernáculo, e vinha falar com ele ali na tenda, era Jesus, era ele mesmo, Yeshua, o nosso Senhor. Porque toda a teofania, toda a aparição de Deus, toda a imagem visível de Deus é Cristo. Mas aqui Paulo está falando de Deus, o Pai, ele está falando do Eterno, né? E é muito importante reconhecermos o senhorio de Deus. Porque quando nós recebemos o conhecimento do Filho, que só Deus pode revelar o Filho também é o único que pode nos revelar o Pai. Então, quando nos é pregado o Evangelho do Reino, nós rendemos ao senhorio de Cristo, aceitamos o senhorio de Cristo, nos entregamos, pedimos o seu domínio, o seu reino que venha sobre nós, automaticamente Cristo ilumina os nossos olhos e nós vamos ver Deus o Pai como Senhor. Nós vamos ver o senhorio de Deus, a grandeza de Deus. E queridos, o trono de Deus está colocado de forma absoluta. Cristo está à sua destra, porque no centro é o Pai, né? E nós precisamos entender isso. Então, essa certeza, essa grandeza de Deus, esse tamanho de Deus, essa revelação, né, de que Ele é o Todo-Poderoso, grandioso, eterno e soberano, é muito importante. Porque Deus, né, o nosso Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. E o que nós precisamos entender? Deus é o soberano, né? Aqui Paulo chega a dizer, ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e poder para sempre. Mas lá no Apocalipse você já vai ver o Espírito Santo também falando que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque em Apocalipse 11:15, né, o reino do mundo, os reinos do mundo se tornam, né, do nosso Senhor e do seu Cristo, né, o reino do Messias, o 7º milênio, e o reino de Deus a partir do 8º milênio. Então o que nós precisamos entender, e o que eu quero frisar aqui, é o senhorio de Deus, do nosso Pai, o Criador. E eu quero ler outro texto aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, que diz assim, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto,
quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, ou seja, foi Deus o Pai, aquele a quem é dono de tudo, que deu tudo ao Filho, que sujeitou tudo ao Filho, né? Foi por meio do Filho que tudo foi criado, foi para o Filho que tudo foi criado. Então aqui no versículo 27 vai dizer, pois ele quem é que Deus, o Pai, o Criador, tudo sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Porquanto, quando se afirma que tudo lhes foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Lembra que em Colossenses Paulo disse, para que Cristo seja tudo em todos? Então, é o período, conforme Efésios 1:10, todas as coisas estão sendo colocadas debaixo do reino, do senhorio de Cristo. Então, Cristo reinando, né, um milênio, o 7º milênio, organizando a terra, trazendo o reino para a terra no final do 7º milênio. Né? Então, o próprio Deus vem morar na terra, porque aqui é o primeiro céu, né? Primeiro céu, os ares, segundo céu, e acima, né, desse azul, dessa imensidão, né, a habitação de Deus. Né? Deus está acima de tudo isso. Né? Então, por isso que Paulo vai falar de terceiro céu, que é o lugar de habitação de Deus. O primeiro céu é a terra. Lembra que o Éden estava aqui, que o Monte Sião estava aqui e foi retirado da terra? O Éden, né, aquele lugar da habitação de Deus, onde Jesus caminhava com o homem na viração do dia. Então, queridos, como é importante reconhecermos a soberania de Deus, o senhorio de Deus e também o senhorio do seu Filho. E agora outro texto maravilhoso, nós vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 11. O profeta Daniel é um dos profetas mais inspirados, que tem uma revelação muito profunda do reino eterno de Deus, da grandeza desse reino, do poderio do seu reino, né, do nosso Pai. Ele fala aqui, Daniel 2, 27, ele vai dizer, e na presença do rei, né, de Nabucodonosor, Daniel respondeu, o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos podem revelar, que aqui Nabucodonosor tinha tido o primeiro sonho, né? Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. E aqui é tão profundo e tão forte, porque Nabucodonosor, o primeiro sonho, ele não conta nem o sonho, ele não conta o sonho, e ele quer a interpretação. Então Daniel, ele recebe o sonho, o Espírito de Deus, é um Espírito de sabedoria, e o Espírito de entendimento dá a revelação a Daniel do sonho que o rei teve, porque ele não conta, e ainda a interpretação. Mas é muito interessante a observação, né, que Daniel faz. Existe um Deus nos céus, Pai nosso que estais nos céus. Lembra como Jesus nos ensinou a orar? Venha o teu reino. Nós estamos falando do 8º milênio, após o reino do Messias, o reino de Cristo. Venha o teu reino. Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino. Depois, Daniel 2,44 diz assim, no entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, o Deus do céu. Lembra que nós acabamos de ler 1 Coríntios 15, 24 até o 28, quando vai falar que tudo está sendo colocado debaixo da autoridade de Cristo, tudo está sendo convergido em Cristo, porque Cristo é o prazer do Pai, é o Filho do Pai, o Filho amado, né? É toda a alegria do Pai, é o amor do Pai, é o amado do Pai. Então aqui está falando que esse Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. Está falando do reino do Messias, de Cristo, porque o reino do Cristo, o reino do Messias também é o reino do Pai, porque ele reina para sempre com o Pai. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo, todavia esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. A gente lembra, né, do Salmos 2, quando o próprio Deus fala do seu filho, pede para o filho pedir às nações que ele daria de herança, e depois vai dizer que o filho vai reger as nações com autoridade, né, com vara de ferro para quebrar, né, como se fossem vasos de barro. Ou seja, todo esse império dos homens, né, essa coisa frágil e repugnante que é contra Deus, será quebrada e o reino de Cristo será estabelecido na terra. E eu gostaria de ler também aqui sobre Daniel 4, quando ele tem esse outro sonho. Nabucodonosor tem aqui um segundo sonho, né? E ele sonha que é uma árvore. Interessante que governantes, que príncipes, que pessoas coletivas geralmente são representadas como árvores, né? É muito interessante que na Bíblia, quando fala de coletividade, sempre vai usar árvore, né?
figueira para Israel como nação, oliveira para o sacerdócio do povo de Deus e videira como povo de Deus. E outra coisa interessante que eu gostaria de ler aqui é Daniel 4:28. O tema nosso é a soberania de Deus, o senhorio de Deus, ok? O senhorio do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, ó rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, aqui é o próprio rei que está afirmando, né? E Daniel está escrevendo e relatando. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando esses pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Queridos, Deus olha a intenção dos corações. Deus pesa os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Por isso que o nosso primeiro serviço sacerdotal é cuidar da nossa mente do nosso coração. O nosso primeiro ministério não é a nossa casa, não é a nossa família. O nosso primeiro ministério, o nosso primeiro serviço como ministro de Deus, como filhos de Davi, é cuidar da mente e do coração. O nosso segundo é cuidar da esposa e dos filhos, pastoreando e cuidando do coração. E o terceiro é o nosso serviço como corpo de Cristo, como congregação, aonde Deus nos planta. Então, é muito interessante que Nabucodonosor aqui, ele vai receber uma sentença, fala aqui que ele estava balbuciando os pensamentos. Deus olha a intenção do coração, Deus vê o interior, não é isso? Lembra de Samuel quando chegou à casa de Jessé para ungir o rei? Ele olhou para o filho mais velho, né, era bonito, era alto, tinha uma aparência semelhante a Saul, né? E o Senhor falou para ele claramente: olha, você vê a aparência dos homens, mas eu vejo o coração. Então, o Senhor, ele nos recompensa, né, e nos julga pelos pensamentos e os sentimentos do nosso coração, ou seja, do nosso interior, as intenções do nosso interior. Por isso que nós devemos guardar a nossa mente e o nosso coração de toda distorção. Precisamos ter um coração puro. Olha só, será expulso do meio dos homens, aquela voz falando, né, com Nabucodonosor, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. Ou seja, é Deus quem coloca reis, é Deus quem tira reis. Não importa se é democracia, não importa se é ditadura, não importa, porque na verdade existe um plano acontecendo. Qual que é o plano? Qual que é o plano secreto de Deus? Que Cristo reine sobre tudo, que tudo convirja em Cristo seja colocado debaixo da autoridade de Cristo, né? E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens e começou a comer grama na companhia de bois. Nabucodonosor vira um animal. Ele começa a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia e as unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer o Altíssimo, louvar, elogiar, bendizer, falar bem. Tu és grande, tu és bom, é você que reina, Pai, é você que reina, é você que tem todo o poder. Então ele vai dizer: então comecei a bendizer o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ou seja, Deus tem uma vontade única e perfeita. Jesus, ele abriu mão da sua vontade e rendeu a vontade do Pai. O Espírito é rendido à vontade do Pai. Então nós temos que entender que só existe uma vontade no universo, que é aquela que Paulo fala em Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. A vontade do Pai. Que o próprio Filho vive em torno, voltado para a vontade do Pai, e também o Espírito, né? O Espírito de Deus. Então ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-la dizendo: explica-te, por que ages assim? Porque ele é soberano, é único, é perfeito, é maravilhoso. Não há sombra e nem variação em Deus nosso Pai. Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois eu,
Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, queridos, nesse vídeo, né, um vídeo rápido e pequeno, a gente busca fazer vídeos rápidos e pequenos para que vocês possam ouvir enquanto de repente estão fazendo alguma atividade em casa, né, enquanto estão caminhando. O objetivo é que seja bem didático esses vídeos. E eu gostaria então de deixar marcado aqui a importância, tanto daquilo que nós lemos, né, em Timóteo, tanto aquilo que nós lemos em Coríntios e aqui em Daniel, a importância de reconhecermos o senhorio de Deus. E tem um vídeo que eu postei agora há pouco, né, antes deste, e o vídeo nós aprendemos sobre o que é adorar, que é prostrar com o rosto rente ao chão, porque na verdade o nosso coração vai ficar numa posição inclinada e a nossa mente também vai ficar inclinada. A mente e o coração ficarão inclinados diante da majestade do eterno Deus. Ou seja, o nosso coração precisa ser um coração que durante todo o tempo da nossa vida, toda a nossa existência, reconheça o senhorio de Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E senhorio nada mais é do que aquele que tem todo o poder, aquele que é dono de tudo, aquele que é rei, aquele que manda e que tem uma vontade perfeita, que é perfeito, né? Que não há sombra e nem variação. Então eu gostaria de deixar esse vídeo com você, o vídeo do senhorio de Deus. E a minha oração por você no final desse vídeo é que Deus derrame sobre você e sua casa o espírito de sabedoria e de entendimento, para que você de fato compreenda com muita largueza e clareza o senhorio de Deus por meio de Jesus Cristo. Shalom seja sobre você e sua casa.